Na década de 50, muitas famílias descendentes de italiano buscaram nesta terra uma chance de construir uma vida e prosperar. Uma das comunidades mais antigas da Vila Marrecas, hoje o município de Francisco Beltrão, é a comunidade da Seção Jacaré. As mais de 100 famílias que moravam nesta região viviam da agricultura. O povoado inteiro se formou em volta da igreja São Francisco de Assis. A bela capela, construída toda de madeira, com recursos que existiam aqui na época, chegou a esta forma com a ajuda do povo. Em 1953, os primeiros moradores fizeram um movimento para erguer a edificação. Aos 22 dias do mês de março de 1953, na Escola de Seção Jacaré, na presença do padre Frei Deodato da Ordem dos Frades Menores, realizou-se a primeira reunião para a apresentação, nomeação e posse dos fabriqueiros da futura Capela São Francisco Assis de Jacaré. Cada parte deste lugar tem um pouco da gente que viveu e ainda vive aqui. As famílias se uniram e trabalharam lado a lado por vários anos. Umas doaram materiais, outras deram a mão de obra, enquanto outras ajudaram nas promoções e festas, tudo para arrecadar fundos. Segundo registros, a obra levou quase 10 anos para ficar pronta. Seu Leoclínio Brufatti, de 76 anos, além de viver aqui desde criança, atua como ministro da igreja há 50 anos. Sua família esteve entre muitas que participaram do movimento para a construção da igreja. Quando chegamos aqui, eu tinha 6 anos completado naqueles dias, e no mesmo mês de março de 1953 se realizou a primeira reunião para a construção desta capela. E está transcrita numa ata em que o padre Frei Deodato, que era da Ordem dos Frades Menores, ele escreveu a ata e ali consta que o dia 22 de março de 53 foi começado a se organizar para a construção dessa capela. Então a comunidade se agilizou e as empresas de madeireira que tinha aqui, Sebastião Maria e Filho e Orlando Santini, doaram toda a madeira bruta e aquela beneficiada também. Então eles entraram com a maior parte das finanças e a comunidade trabalhou para fazer dinheiro e para poder completar esta obra. A mão de obra da população foi um senhor Gentil Trento de São Lourenço, que as pessoas daqui, a família Nese, conhecia, e ele trabalhava em construção de madeira. Aí ele veio para cá, sentou-se ali um domingo, ele disse: vamos construir uma igreja diferente daquela que tem em Irati, Campo Largo e Castro, que aquelas têm 2 torres, né? Ele vou construir uma com 3 torres aqui para diferenciar. E foi a construção que está aqui até hoje. Havia uma escala de serviço. O Gentil Trento era o marceneiro, que nós dizia, o construtor. Mas daí o Conselho de Pastoral, que hoje nós chamamos, que aquele tempo era fabriqueiro ou diretoria, mas era o Conselho de Pastoral. Eles escalavam 8 ou 10 pessoas para cada 2, 3 dias. Então, essa semana, o José, Antônio, Pedro, Paulo vão vir, segunda, terça e quarta, 6 ou 7, 8 pessoas. E o resto era assim, como uma sequência, sabe? Daí quando terminava, voltava de novo, começava o começo. Porque tinha muita gente que não era escalada e vinha trabalhar aqui e ajudar. Porque, dentro das torres, para subir, ela é uma madeira tudo encaixada, trançada assim, e era feito tudo manual, não tinha máquina para fazer. Então era com formão e com martelo. O cara desenhava e botava o peão ali, ele ia cortando, fazendo aquele encaixe das madeiras. A igreja da Seção Jacaré tem 26 metros de altura, 3 torres e um sino, que era tocado toda vez que se iniciava a celebração. Na parte interna, as imagens sacras, inclusive a do padroeiro da igreja, São Francisco de Assis, são itens de doação das famílias. Seu Leoclínio conta que cada uma delas tem uma história com a comunidade. Nós temos Santa Luzia, que está aqui sobre o altar, em que as senhoras fizeram promessa e compraram essa imagem pedindo a Nossa Senhora que ajudasse para que aliviasse o sofrimento da comunidade por essa doença. E assim aconteceu um milagre,
e a doença se eliminou em poucos dias e a imagem continua até hoje. Então, nós temos várias outras, temos aqui a Nossa Senhora dos Campos, que está aqui ao lado. Como naquela época as famílias não só eram economicamente bem que nem hoje, você tinha o leite, o queijo, um alimento primordial para as pessoas. E esse mesmo grupo de senhoras se deu aqui uma infestação grande afetosa. E quando é uma febre que dá na vaca ou no boi, e elas fizeram uma promessa: se essa doença fosse eliminada, elas comprariam essa imagem que tem ali com Nossa Senhora. Nós vimos lá um pastor e as ovelhinhas, e foi o que aconteceu. Ao longo do tempo, muitas coisas mudaram, lembra o morador, inclusive os rituais religiosos. Nos anos 60, as celebrações na igreja eram muito esperadas pela comunidade. Naquela época o padre rezava a missa em latim, lá em cima. Aqui tinha uma grade de madeira, o padre ficava lá. O povo que era considerado pecador, ele ficava ali para baixo. O padre rezava a missa lá em cima de costas para o povo, era em latim. A gente só entendia quando ele se virava, que ele dizia: Dominum vobiscum, que hoje o Senhor esteja conosco. E o resto ele fazia, o início, as leituras, as preces, era tudo ele que fazia. Então, e o povo, enquanto que ele fazia essa parte da consagração, tudo o ritual, aqui se rezava parte do terço, Ave Maria, até que enquanto que o padre não terminasse lá, o povo era um mero assistente da missa, o povo. Aqui tinha mais de 120 famílias aqui na comunidade. Então, o dia de missa era o dia especial que separava tudo, se vinha para a igreja, vinha pai, mãe, filhos, todos para a igreja. Hoje, a Igreja São Francisco de Assis é considerada patrimônio histórico de Francisco Beltrão. Devido à ação do tempo, a edificação já precisou passar por reformas para conservar suas características originais de fundação. A Igreja São Francisco de Assis, além de ser um bem cultural, se tornou um ponto turístico de Francisco Beltrão. Todos os anos recebe milhares de visitantes, tanto da região quanto de pessoas de fora do país. As celebrações religiosas ainda são mantidas aqui, tradicionalmente aos domingos, às 10 horas da manhã. Já os passeios turísticos podem ser feitos durante a semana, com agendamento, no Departamento de Cultura de Francisco Beltrão. Seu Leuclínio sente muita alegria em fazer parte deste lugar, que é o símbolo da fé e a união de um povo. Em todo lugar que a gente vai, não só na nossa igreja, porque é patrimônio cultural, mas onde você entra numa igreja é a casa de Deus. E é onde você entra na casa de Deus, você se sente bem, porque aqui dentro, pelo menos, tem que ser, o que a gente fala tem que ser. Então, a gente está aqui há 50 anos como ministro, mas antes já a gente ajudava a rezar o culto dominical, antes de ser ministro da Eucaristia. Então, eu acho que onde que tem Deus, não se pode mentir, não se pode enganar o povo. E a casa de Deus é a casa de oração, casa de vivência, tem que ser daqui, mas tem que ser vivida lá fora, né?